São nossos pensamentos e crenças que norteiam a nossa vida, mas hoje a gente vai trabalhar com vocês que estão aqui e com o pessoal também das redes sociais, um pequeno exercício, movimento para que vocês possam perceber algumas das crenças que estão movendo a sua vida. Esse é um grande passo para que a gente possa transformar realmente a nossa realidade. Mas para isso a gente precisa saber, no primeiro momento, o que está me conduzindo. E vamos falar também de onde vêm essas crenças e qual a postura que nós precisamos adotar para termos resultados diferentes. Então eu peço a vocês do Instagram, do Facebook, que convide seus amigos que precisam mudar os pensamentos e as crenças. Convide aí para que juntos a gente possa desenvolver um pouco mais a nossa habilidade de criação e de realização. Bom, antes de falar sobre isso, eu ouvi, né, do meu professor de constelação uma imagem, uma explicação muito legal sobre as constelações. E eu vou falar isso com vocês. Lógico que não vai ser tão bem como ele, porque ele é fantástico, mas eu vou buscar trazer para vocês um pouco dessa imagem, né, que ele trouxe, que eu assisti hoje. Bom, muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, realmente perguntam, se a constelação familiar tem a ver com religião. E acontece muito, e hoje inclusive aconteceu isso, uma pessoa disse assim, nossa, tem alguém que eu conheço que precisa muito desse trabalho, mas ela é evangélica. Sabe? Então, assim, isso a gente fica pensando, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas, muitas vezes as pessoas não veem ou não indicam porque não conseguem separar isso. E por que que isso muitas vezes acontece? Por que que às vezes as pessoas assistem uma constelação e pensam que tem a ver com religião, né? Ou tem a ver com algum movimento espiritual? Isso acontece muito especialmente devido aos representantes, quando eles se movem aqui, quando estão representando uma outra pessoa. Então, esse fenômeno, isso que acontece, quando alguém representa uma outra pessoa ou um sintoma, e ele, por sua vez, começa a sentir sensações, sentimentos e movimentos totalmente diferentes dos que ele está acostumado a ser e a viver, muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo vão, às vezes, associar isso a um movimento espiritual, enfim, a algo assim. Porque esse movimento, apesar de nós vermos ele na prática, vermos os resultados, a partir dele nós conseguirmos identificar algo que aconteceu no sistema familiar daquela pessoa ou com ela mesma, para dar àquela pessoa uma possibilidade de solução, apesar, enfim, de vermos os efeitos e os resultados, não existe uma explicação científica por que isso acontece assim. A física quântica tem nos trazido muitas informações, a gente tem conseguido compreender muita coisa a partir da física quântica, mas por que quando eu represento a Adrinéia, eu vou sentir um sintoma? Por que a Adrinéia, quando representa a mim, ela vai sentir outro sintoma? Na prática, assim, na clareza científica, nós ainda não conseguimos saber. Porque uma pessoa hoje pode estar ligada a um bisavô que ele nunca conheceu. Estar associada a um destino e repetindo um destino desse bisavô, ou seja, de qualquer outra pessoa, muitas vezes representando alguém que foi importante no sistema familiar e que essa pessoa que está envolvida e tendo efeitos, às vezes com dificuldades nos relacionamentos, dificuldades na sua saúde física e emocional, mesmo sem ter conhecido ou sabido aquela história, por que que essa pessoa fica identificada com aquilo? Por que aquilo acontece? Então, hoje, a epigenética, o estudo da epigenética já está clareando também um pouco mais. Porém, não é tão explicado, não tem assim uma clareza. E é por isso que muitas vezes as pessoas associam o trabalho, o movimento, o método das constelações com algo espiritual ou religioso. Mas o trabalho das constelações,
é realmente fundamental nos momentos atuais para que nós possamos entrar em determinada postura na vida para termos resultados diferentes. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram com uma questão de dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de manter o dinheiro que ganha, dificuldade com relacionamento com os filhos, com os pais. E isso tem a ver, sim, com algo que aconteceu no seu sistema. Mas, acima de tudo, eu sempre falo que a constelação ela é um diagnóstico para nós vermos o que aconteceu, mas também é um receituário para a gente saber qual postura eu preciso adotar para ter um resultado diferente. Por isso, sempre nos cursos, né, quem já fez formação comigo, treinamento para se tornar constelador, sabe que eu falo isso todo o tempo. O curso inteiro é para a gente entender essa postura e viver essa postura. E que postura é essa? Ela começou agora? Não. E hoje, eu ouvindo o Décio falar, né, sobre isso, ele trouxe, né, a informação, porque não é nem só uma imagem, uma informação importante. Ele disse o seguinte, que dentro desse método, tudo que nós fazemos hoje é quase como se fosse para recordarmos a postura adequada dentro dos 3 princípios que Bert Hellinger compreendeu, que ele deu o nome de ordens do amor, para nós compreendermos esses princípios e vivenciarmos esses princípios. E isso começou há 2,8 bilhões de anos atrás. Quando nós, então, começamos a levantar o nosso corpo, né, nós desenvolvemos um pouco mais a nossa habilidade de caça, nós desenvolvemos, como ele diz, né, a nossa cabeça grande e nós estarmos eretos, não faria com que nós sobrevivêssemos. E por que naquele período nós começamos a perceber então a necessidade de nos mantermos na vida? E como nos mantermos? Como seria possível? Porque esse desenvolvimento nosso humano começou na África, né? E lá tem muitas possibilidades de sermos comidos pelos leões e pelos bichos que ainda hoje existe lá, imagina naquele tempo. Então, para que nós mantivéssemos vivos, nós precisávamos de quê? De estar em grupo, né? A gente tinha que estar em grupo. Nós tínhamos que pertencer a um grupo, porque senão estávamos ferrados, né? Você saía sozinho ali, o leão te comia, você não voltava. Então você tinha que ter, assim como a gente vê hoje, as manadas de animais, né? Aqueles que são mais vulneráveis, todos andam em grupos. Então, nós, nesse período, já compreendemos a necessidade de pertencer a um grupo e de permanecer nesse grupo. Então, dentro das constelações, hoje a gente olha isso dentro da percepção da consciência coletiva, ou que a gente chama também de consciência arcaica. Essa consciência começa a existir desde esse tempo, onde, seja bem-vinda, pode desligar o celular, por favor. Então, essa consciência começa a existir desde esse tempo. Por isso, naquele período, as pessoas realmente sabiam que precisavam estar em grupos. Bom, ali, se um quisesse sair, né? Sair, ficar longe, passar uma noite fora, a pessoa sabia que ele não ia voltar para casa. Então, ele tinha que ficar ali, naquele grupo, dentro da coordenação das ordens do chefe do grupo. Então, nesse primeiro olhar, nós vimos a lei, né, ou o princípio do pertencimento, que é o que nos move dentro da nossa alma, ainda hoje, e com muita força, mesmo que de forma inconsciente, a nossa necessidade, a nossa sensação de continuarmos pertencendo aos grupos, seja ele qual for, mas muito especialmente ao nosso grupo familiar. Nós temos essa necessidade, é o medo maior que nós temos, um dos medos maiores que nós temos é de deixar de pertencer, de ser banido do grupo.
E lá, então, para que nós sobrevivêssemos, né, era necessário que tivesse uma liderança. Por quê? Porque se chegasse, então, fôssemos atacados ali naquele grupo e não tivesse uma liderança e cada um corresse para um lado, então todos poderiam ser dizimados. Mas, se nós tivéssemos um líder para conduzir o grupo, esse grupo teria maior chance. Então, ali se percebe a hierarquia. E quem liderava o grupo nesse período, né, 2,8 bilhões de anos atrás, era o mais velho do grupo. Por quê? O mais velho do grupo, ele já tinha mostrado com a sua própria idade que ele era esperto, porque senão ele já tinha morrido, né? Então, o Décio até diz que o mais idoso, né, o mais preparado, aquele que estava ali, ele era o Google de hoje, ele era a biblioteca de hoje, ele era o médico. Ou seja, ele detinha mais conhecimento e mais sabedoria. Por isso, então, todos respeitavam o que era mais velho. Porque se ele estava vivo, ele era mais esperto do que os demais. E ele tinha mais conhecimento. E ele poderia, então, colaborar com todo o grupo. E também, nesse período, se percebeu a necessidade da recompensa. Para aquele que realmente entregasse mais, ele mereceria receber mais. Por exemplo, né, se saíssem 2 pessoas, então ali eles iam caçar para o grupo todo. E se um corresse mais que o outro e conseguisse matar o animal, no final do dia todos iam comer. Mas aquele que matou o animal receberia qual parte do animal? A picanha. Ele receberia a melhor parte do animal. Então, por quê? Porque senão, se ele fosse receber o rabo do animal, né, o pé do animal, a costela do animal, então no outro dia ele falou, vou correr para quê? Né? Comer qualquer pedaço, eu como com qualquer um que tenha matado o animal. Então, daí percebe-se a lei, né, o princípio do equilíbrio nas relações de troca. Então, esses são os princípios que norteiam as relações humanas desde os primórdios. Mas acontece que hoje em dia, se a gente resolve, os filhos, ou quem quer que seja, sejam bem-vindas, essas moças lindas, para os que chegaram depois, né, os outros também, podem, por gentileza, desligar os celulares. Então, hoje em dia, os filhos dormem na rua, eles são comidos pelos leões, né? Pelo menos não pelos leões que tem juba, né? Então, hoje em dia, os pais dizem, permanece aqui. Cuidado com o que você vai vivenciar lá fora, né? Mais ou menos parecido com aquele tempo lá. Cuidado. Se você sai daqui demais, você pode ser atropelado, você pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa. Mas, como não tem mais leões soltos pelas cidades, então, muitas vezes a gente vai e não volta. E hoje em dia também, quantas vezes a gente percebe, naquele tempo, se alguém, 2 bilhões de anos atrás, não se desrespeitava o líder, porque se desrespeitasse o líder, mandava ele embora. Ela vai fazer alguma coisa, e ele sabia que ele ia ser morto, né? No meio da África lá, qualquer pessoa sozinha não sobreviveria. Então, respeitava-se a liderança. Hoje em dia, se tem os filhos, os netos, desrespeitam os pais, os avós, nenhum é morto, né? E depois também, se você rouba de alguém, né? Quantas pessoas pegam o que não é seu? E também não é morto. Então, hoje em dia, esse trabalho das constelações, ele está nos mostrando o que sempre foi tal como é. Sempre foi assim. E nós precisamos nos adequar a esses princípios, mas não para sermos subjugados, não para sermos dominados pelos nossos pais ou nossos avós, não. Mas para respeitarmos a liderança, respeitarmos a hierarquia. No nosso lar, na nossa família, sim, mas também nas empresas, mas também em qualquer lugar.
Então, quando nós entendemos esse método, entendemos esse processo, nós percebemos que tudo é questão de postura. É a postura com que eu ajo. Aqui vocês que são meus alunos, assim, tem gente aqui que fez curso comigo, que são meus alunos, sabe que muitas vezes eu fico brava, não é? Muitas vezes eu brinco de xingar vocês e tal, mas vocês estão percebendo. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é a minha postura, né? Então, o que reverbera nas pessoas e faz com que elas te aceitem, concordem com você, não é o que a gente fala. É a nossa postura. É a maneira que eu falo e aquilo que me movimenta. Igual o Décio sempre ele diz. Um exemplo, ele fala assim, que dois homens muitas vezes estão andando assim, encontram dois homens, aí o outro, cara, e xinga o outro tudo, né? E tal, e abraça e tudo. O outro não importa com os xingamentos. Por quê? Por causa da postura. O outro sabe que aquilo é um jeito de brincar do outro. Mas, muitas vezes, a gente chega perto de alguém totalmente polido e a gente sente um afastamento, né? A gente percebe que aquela pessoa não está, a postura dela é de recolhimento. Outras vezes, a pessoa te olha de uma forma que você se sente agredido. Então, o método das constelações nos impulsiona realmente a ter uma postura diferente de hoje, né, do que está acontecendo hoje na vida. Ou seja, recordar esses movimentos, esses princípios e perceber como eles atuam no inconsciente. E como nós estamos influenciados por eles, é importante para que a gente tenha clareza para transformar essa nossa postura para uma postura mais adequada. E dentro desse método nós percebemos que quando nós nos colocamos numa postura inadequada, nós sim temos efeitos imediatos. A gente não vai ser comido pelos leões, mas vem uma doença, vem uma dificuldade, a gente começa a perder coisas, perder a vida, perder o sossego, perder a mulher, perder o marido, enfim, às vezes até nossos filhos. Muitas vezes, filhos nossos morrem pelo movimento que nós fizemos, pela postura que nós tivemos em algum momento da nossa vida. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, nossos filhos percebem que nós nos colocamos em risco por uma postura inadequada e nossos filhos morrem no nosso lugar. Então, mudar essa postura é fantástico para nós, mas não é só para nós. Mudar essa postura é ajudar também nossos filhos, ajudar nossos netos, nossos descendentes, nosso grupo familiar. Bom, então vamos entrar no nosso tema de hoje. Então, quais as crenças que nos movem? Então, eu vejo que no primeiro passo nós precisamos identificar quais tipos de pensamentos norteiam a minha vida e quais são os pensamentos que eu tenho no meu dia a dia. Mais uma vez eu digo, 95% das pessoas pensam muito negativamente. Tanto é que 95% das pessoas têm problemas, né? E esses problemas, essas questões, essas dificuldades nos relacionamentos, na profissão, nas empresas, na saúde, tudo isso tem a ver com essa postura, tá? Mas essa postura também tem ligação com pensamentos. A maneira com que eu penso sobre meus pais, a forma com que eu penso sobre a vida, aquilo que eu acredito sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro. Então aqui eu coloquei só 3 tópicos, mas que na maioria das vezes é o que dificulta a alegria de viver, a percepção de que eu estou viva e vivendo, e não só sobrevivendo. Então, no primeiro momento, nós precisamos perceber quais crenças me movem sobre a vida. O que eu acho sobre a vida? E a gente vai pensar que é sobre a vida dos outros? Não. Tudo que emerge de nós numa autoanálise vem
de dentro de nós. Às vezes a gente pensa assim, ah, sobre a vida é difícil porque os políticos são não sei o quê. Se você vê, e isso te afeta muito, o comportamento dos políticos, por exemplo, é possível que se você estivesse lá como político, você ia fazer igual aquele que mais te incomoda. Porque nós só nos incomodamos muito com aquilo que tem referência em mim. Eu não vejo o outro, eu vejo no outro o que eu tenho em mim. Então, muitas vezes é até de forma inconsciente mesmo, sabe? Que é o que eu tenho em mim, não só numa conduta estranha, mas o que eu tenho em mim, muitas vezes está relacionado, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que se incomoda muito com o fato das pessoas pegarem as coisas que não são delas, né? Roubar, exemplo. E às vezes você não se percebe com esse impulso. Fala, mas eu fui roubada tantas vezes, mas eu não tenho isso em mim. Mas em qual ancestral ou qual situação do passado da sua família você está ligado para fazer com que isso aconteça? Então tudo tem a ver com a gente, mesmo quando não é um comportamento imediato, que você está se vendo pegando aquilo que é dos outros, né? Então, mas se algo acontece conosco, nós temos responsabilidade com aquilo. Nunca é a vizinha que é chata, né? É porque eu acho a vizinha chata. Ou seja, todo o processo está dentro de nós. E isso é fantástico. Porque eu só consigo mudar alguma coisa se isso tem a ver comigo. Eu não conseguiria mudar o companheiro ali, por exemplo, né? Ele não sou eu não sou ele. E se algo que ele faz me incomoda, por que me incomoda? Quando eu resolvo o que me incomoda, muitas vezes as pessoas que faziam aquilo param de fazer. Por quê? Porque já não tem dentro de mim mais a necessidade de passar por aquela experiência. Eu não preciso mais daquela experiência. Pode vir outro problema para me resolver, né? Outra coisa para eu avançar. Mas aquilo eu não preciso mais. Mas nós só conseguimos isso se a gente parar de culpar as pessoas por aquilo que acontece conosco. Para isso a gente tem que ter uma postura de olhar para si mesmo, de ter coragem de olhar para si mesmo. Tem gente que fala assim, eu não faço constelação não, que eu tenho medo. Eu falo, gente, e você tem peroba na sua casa, para você passar na sua cara de pau, né? Porque indica os outros, mas não vai não. Fala, eu não vou porque eu tenho medo. Fala, gente, como é que tem medo de resolver um problema, né? Então tem gente que fala assim, eu não faço terapia de regressão ou de renascimento, que eu sei lá o que aconteceu. Gente, o que aconteceu já aconteceu. Você está carregando um lixo no seu inconsciente. Se você acha o lixo, você joga ele fora. Mas se você quiser seguir sentindo o mau cheiro do lixo, pode ir, nós respeitamos você nesse sentido. Mas eu fico pensando, né? Essa semana mesmo tem uma pessoa que faz atendimento com a minha filha e disse, eu já levei minha mãe, minhas cunhadas, não sei quem para fazer constelação, mas eu não fui, não. Eu falo, gente, né? Que interessante. Então deixa sofrer mais um pouco, né? Porque tem coisa, não adianta. Se a questão é sistêmica, não adianta eu procurar isso num bate-papo com qualquer terapeuta. Não adianta eu ficar conversando ali naquela lamúria sem fim. Se você não quer encontrar a agulha, então você procura onde você não quer deixar ela cair. Mas se você quer uma solução, você tem que procurar a agulha onde ela caiu. Não adianta procurar na casa do vizinho, se você derrubou ela, foi na sua casa. Falar, isso eu sumi minha carteira de motorista e não achei ela ainda não. Lembrando de procurar, eu procurei, mas não achei não. Então nós precisamos ter coragem de observar como eu vejo a vida. E isso está muito ligado em como eu vejo a minha mãe. Como eu olho para a minha mãe. De que maneira eu confio na minha mãe. Quem confia na mãe, confia na vida. A mamãe, eu tive muitas questões, tudo por responsabilidade minha, não é só falando isso aqui não, mas assim, minha mãe sempre foi incrível, uma pessoa fantástica, tanto para nós filhos, quanto para as noras e genros e para as pessoas em geral. Mas eu fui trigêmea, minhas irmãs morreram, enfim, eu sou, né, mamãe falava assim, nossa, mas essa menina é birrenta, então eu era birrenta desde pequena.
E isso fez com que eu tivesse dificuldade em tomar a minha mãe como ela era. Por quê? Porque a mamãe tinha uma doença grave. E eu pensava, desde muito pequena, eu não quero dar mais trabalho para ela. Porque ela já trabalha tanto. Ela ainda assim tem asma tão sério, tão forte. Então, internamente, eu me recolhi. Mas eu sempre confiei, eu tive uma facilidade, né, em confiar na vida, porque eu via minha mãe muito forte. Mas, como eu me recolhi em relação a ela, para não dar mais trabalho, eu sentia que tudo que eu tinha que conquistar na minha vida tinha que ser com esforço. Com muito esforço. Então, eu sou independente desde os 16 anos de idade, mas sempre com muito esforço. Mas tudo tinha a ver com a minha postura. Porque eu tinha dó da minha mãe. Era amor? Era. Mas a postura era inadequada. Então, por que eu não olharia para ela, né, eu lá com uns 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, e por que eu não olhei para ela e pensei, como a mamãe é forte? Apesar de trabalhar tanto, de ficar com falta de ar, tanto assim, ela nos cuida tão bem, obrigada. Então a vida teria me permitido ser independente ainda muito cedo, mas com facilidade. Não precisava ser difícil, né? Então a gente precisa perceber isso. Como eu olho, eu vejo a grandeza da minha mãe, eu vejo a grandeza do meu pai, eu concordo com eles como eles são. Isso faz com que um movimento diferente venha ao nosso encontro. O movimento da vida que é de graça. Nós ganhamos a vida de graça. Nós estamos na vida de graça. E tem gente que fala que de graça, eu pago energia, pago aluguel, pago conta, pago não sei o que lá, né? Mas, se você não pagasse nada disso e estivesse vivo, a vida em si é de graça. O ar que nós respiramos, ele é de graça. Por enquanto, eles ainda não conseguiram embalar ele para vender pra gente, né? Mas não sei não. A água era de graça, agora a gente paga. Mas por quê? Porque nós resolvemos nos juntar, né? Alguém tem que fazer o trabalho, né? Da água ser tratada, enfim. Então, nós não pagamos pela água, nós pagamos por aquilo que é feito com a água para que ela chegue até nós. Então, aquilo que a gente realmente é essencial, se a gente percebe, é de graça. A gente enxerga, né? A gente enxerga. A gente só dá valor aos olhos quando a gente perde a visão. Então fecha os olhos de vez em quando e sai andando pela casa. Então a gente vai lá e fala, nossa, a visão é de graça. Eu enxergo, né? Imagine que você está sem pernas e tente caminhar pela casa. Então a gente valoriza e a gente percebe como nós somos bilionários, né? Porque alguém de vocês venderia seu coração para alguém, para salvar a vida de alguém, né? Você venderia seus olhos. Então, a gente é essa manifestação maravilhosa e rica na nossa vida. Sobre os relacionamentos. Então, quais são as crenças e pensamentos que eu tenho sobre os relacionamentos? Vou só lembrar o pessoal das redes sociais que chegaram depois, que hoje nós vamos... Daqui a pouco, a nossa conversa já está quase acabando, nós vamos fazer uma promoção para vocês também, tá? Então, sobre os relacionamentos. O que acontece nos nossos relacionamentos tem a ver com aquilo que eu acredito, né? Com aquilo que eu acredito sobre os relacionamentos. E isso tem muito a ver com a maneira com que eu olhei o relacionamento dos meus pais, as crenças que eu tive, mas também com coisas estranhas que muitas vezes a gente ouve e acredita. Com alguma literatura que a gente leu e que te gerou um determinado pensamento, uma determinada crença, que nem sempre o autor quis dizer aquilo, mas a gente interpreta. Então, nós precisamos de verdade conseguir alterar as nossas crenças em relação a tudo que não seja bom. E muitas vezes a pessoa fala assim, não é que eu tenho crença assim, não, é porque é assim. Gente, é assim com você, do jeito que você acredita. Porque o mundo, a vida, ela nos reforça.
ela nos mostra que estamos certos. Se você acreditar que é um vencedor ou se acreditar que é um fracassado, de qualquer jeito você vai estar certo. Porque aquilo que você acredita vai acontecer. Se você acredita que os relacionamentos, os homens traem, você vai arrumar gente que trai toda a vida. Se são as mulheres que traem, você vai arrumar também. Então, se você acredita que os relacionamentos são difíceis, você só vai ter relacionamentos difíceis. Então, nós precisamos perceber que nós podemos fazer parte dos 5% de pessoas felizes, que confiam na vida, que acreditam que a vida te traz aquilo que você precisa. Se você tem dificuldade em acreditar, trabalhe uma frase. Eu, particularmente, tenho uma frase, Deus me traz tudo que eu preciso. Essa frase, ela existe na minha mente já como uma programação. Mas não é que eu fico falando ela mais hoje em dia, todo tempo, né? Eu já falei tanto que eu gravei ela lá. Sabe que hora que ela vem? Ela vem sem eu raciocinar em todo momento que eu tenho dificuldade. Qualquer momento que eu tenho que... Nossa, como é que eu vou resolver isso? Gente, a hora que eu pergunto, mental ou verbalmente, como que eu vou resolver isso? O meu inconsciente me joga essa frase. Deus me traz tudo que eu preciso. E é incrível, porque é verdade. Mas porque eu acredito nisso. E é verdade. Então, mas é verdade porque eu acredito. Não é que eu fui acreditar depois que aconteceu. Não, eu tive que acreditar primeiro para depois acontecer. Porque a vida nos traz tudo que você acredita. Então, é preciso saber o que eu penso. O que eu penso também sobre riqueza, sobre o dinheiro. Tem gente que fala, o dinheiro, nossa, ele ia resolver todos os meus problemas. Aí fala com essa voz assim, né? Mas, quais são as crenças reais que estão abaixo disso aí? Porque o que move a gente não é o que você fala, gente. O que move a gente é o que você acredita. Então, isso aqui é uma fala. Uma fala que as pessoas às vezes brincam, mas não tiram um tempo para observar de verdade o que realmente te move em relação ao dinheiro. Você acredita que é fácil ganhar dinheiro? Quem acredita aqui que é fácil? Levanta a mão rápido. Quem acredita que é fácil ganhar dinheiro? Pois é, a minoria. Então, olhe, é uma crença. Se você acredita assim, que é difícil ganhar dinheiro, que o dinheiro só vem com dificuldade, vai ser assim. Então pense, o dinheiro vem com muita facilidade, não vem com esses mantras filosóficos aí de qualquer terapia que sai repetir, não. Cria a sua frase. Porque tem frase, vem a mim com facilidade, com não sei o quê, assim, que tem a ver com alguns tipos de abordagem. Não copie dos outros, não, faz a sua. Olha o que você precisa. E crie o que a gente chama dentro do renascimento, né, da técnica de renascimento, cria a sua lei eterna. Lei eterna, porque depois dela você veio outra, né? Então, crie uma frase, a sua frase. Aquilo que move você. Né? Então, sobre dinheiro, por exemplo, é simples ganhar dinheiro. O dinheiro vem para mim, sabe? Então, o dinheiro quer ficar e permanece com quem se movimentou para que ele viesse. Ou seja, eu não vou querer pegar o dinheiro da Camila, pegar o dinheiro da doutora ali. Não! É o meu dinheiro que vai estar comigo por um tempo. E ele só é meu por um tempo. Só por um tempo. O dinheiro fica onde ele quer ficar. E para isso nós temos que ter uma postura. E em relação ao dinheiro também. Nossa, é maravilhoso ganhar dinheiro. O dinheiro vem a mim para que eu circule ele. Então, quando você circula o dinheiro, não pensa, eu estou gastando. Você não está gastando, você está circulando o dinheiro. Circulando ele para Enel, circulando ele... não é Selg mais, eu nem sei o nome dos negócios. Circulando para Saneago, circulando para o dono do imóvel que você aluga, circulando para o seu condomínio, circulando no shopping, circulando para você se vestir, circulando para você se calçar, circulando para você viajar, circulando para você comprar um presente. Então, quando você entregar um dinheiro para alguém, entregue com alegria. E outra coisa, valorize.
O dinheiro que alguém, não é nem o dinheiro, o esforço que alguém teve para te entregar o dinheiro. Porque se ele está com você, é porque ele veio de algum lugar. Você não é o dono do Banco Central para tirar a notinha lá. Ele veio. E ele veio porque alguém, outra alguém. Imagina a fila de pessoas que se movimentaram para que aquele dinheiro chegasse até você. E todos eles fizeram alguma coisa. Até assaltar, se for o caso. Mas fizeram alguma coisa bem feita, porque chegou até você. Então, cada pessoa fez algo, né? Eu vejo isso, por exemplo, nos meus alunos. Quando eu penso, né? Quando a gente quer fazer um curso, a gente tira, muitas vezes você para de sair um pouco, você faz algum movimento diferente para você ter aquele dinheiro para investir num curso de autoconhecimento, desenvolvimento, melhoria, enfim. Mas você teve um esforço. Então eu, como facilitadora de qualquer coisa, eu não posso pegar o dinheiro de vocês e falar, bom, agora eu vou espalhar ele aqui, vou gastar de qualquer jeito, porque eu ganhei ele mesmo. Não, a gente precisa respeitar o esforço das pessoas. Não é se tornar miserável, né, gente? Mas olhar o que você realmente precisa, o que te alegra. E se tiver sapato demais na sua casa, dá um pouco para desocupar o espaço, para vir os novos. Não fique guardando coisas desnecessárias. Só quem tem a mente de escassez é que tem medo de faltar as coisas. Guarda lá um pedacinho de arame. Guarda uma, sei lá, eu só lembro de coisa antiga, né? Porque eu lembro assim, quando eu era mais menina. Então não sei hoje o que o povo guarda, né? Guarda um controle de televisão que não funciona mais, mas vai que um dia precisa. Joga isso fora, o dia que precisar você vai lá e compra outro, se o negócio que você tem não funciona mais, né? Então observe aquilo que você precisa de verdade e passe adiante aquilo que você sente que pode passar. Isso é uma das técnicas, né, gente? É o princípio do vácuo. Você tem que gerar um vácuo para que outras coisas possam vir. Tem gente que fica casado junto com a pessoa, não dorme junto, não faz mais nada e fica ali, né? Não cria um vácuo. Você tem que criar um vácuo para vir a próxima pessoa. Você fica casado com a ideia, né? Com a sombra ali. Então, você tem que desocupar o espaço. Em qualquer sentido, eu estou falando sério. Qualquer sentido tem que criar o vácuo. Que mais? Então, para que isso aqui aconteça, né? Para que você consiga mudar sua realidade e reprogramar, você precisa ter uma postura em relação a si mesmo, olhar o que você realmente precisa fazer, o que está te movendo, mudar se for necessário, né? Marta, eu não sei se eu preciso mudar, eu gosto tanto da minha mãe, eu vou lá todo dia. Fala, pra que você vai lá todo dia infernizar a moça? Né? Pensa, todo dia que esse filho velho lá na casa da mãe, todo dia. Pra quê? Né? Então, se a mãe não tá doente, se você não tá precisando de algo, dê sossego, gente. Né? Vai cuidar da sua vida. Por quê? Eu vou lá sempre. Por que você vai lá sempre? Não é à toa. Tem algum movimento interno que você precisa resolver para você levar sua mãe no seu coração para onde você for. Quem tem a mãe dentro do coração, quem tem os filhos dentro do coração, não precisa vê-los todo dia. Você cria o que fazer. Tem gente que acha que toda mãe, todo pai gosta daquele monte de menino no final de semana em casa. Gente, pelo amor de Deus. Que dia que você vai chamar sua mãe para jantar fora, para almoçar fora? Ou vai e despeja aquele monte de menino todo fim de semana? Então, a dona moça quer namorar seu pai, às vezes, de vez no final de semana, porque a gente pensa que nosso pai não namora, né? Então, a gente precisa mudar essa postura. Observar se eu concordo com os meus pais em tudo e concordo com o relacionamento deles, pode ter certeza que você está bem com seus pais. E o nosso olhar para o mundo. Aprender a parar de julgar as pessoas. Aprender a parar de julgar, não importa o que você assista na televisão. Tem gente que vive, eu tenho amigos, assim, pessoas muito próximas, que eu sei um pouco, porque as pessoas me trazem as notícias estranhas, né? Fala, aconteceu, matou, não sei o quê, fez não sei o que lá, aconteceu não sei o quê. E eu vejo como a vida daquela pessoa é sempre cheia de perigo, sabe? Mas a pessoa só vive olhando coisa do perigo. Então esqueça, se algum dia acontecer com você, pelo menos não ajude, né? Mantenha seu pensamento no foco de que você está sempre protegido. Em todos os lugares que eu estiver, Deus me traz
tudo que eu preciso. E quando a gente tem isso, realmente, eu já fui assaltada para assaltar o meu carro, eu falei, meu filho, peraí, deixa a tia dar ré no carro, porque você é muito pequeno, você não vai dar conta de levar esse carro de jeito não, você vai bater naquela árvore ali na frente. E ali naquele momento, o menino falou, dona, o que você vai fazer? Eu falei, voltar o carro para você sair, menino, o carro tá virado para a calçada, você não vai dar conta não. Aí nesse movimento, o menino, aconteceu alguma coisa, o outro colega dele saiu gritando, eles foram embora, eu fiquei lá, né? Então, se eu tivesse ficado apavorada, eu tinha descido rápido do carro. Ele falou, dona, a bolsa. Eu falei, meu filho, sinto muito, eu esqueci a bolsa em casa. Não trouxe bolsa, estou na rua só com a chave do carro e o carro. Porque Deus já estava me protegendo antes de eu ir. Se eu tivesse levado a bolsa, eu tinha ido pelo menos a bolsa. E não foi nada, né? Então, a gente tem que ter essa certeza. E eu falo, eu nunca fiz seguro de carro. Porque se alguém... Eu nunca vou bater em ninguém. Principalmente errada. Se alguém bater em mim, é honesto, rico e vai pagar a conta. Então, para que eu vou ter seguro de carro? Eu estou segura, né? Eu estou segura, nunca fiz. E realmente, tem 30 anos que eu tenho carteira de motorista. Eu nunca bati para ter que pagar ninguém. E já bateram no meu carro e todos pagaram. Inclusive o carrinho lá para mim ficar andando enquanto o meu ficasse arrumado. Então, é uma crença. Para que você vai acreditar em coisa ruim? Acredite só naquilo que é bom.